Oi, gente, tudo bom? Estou aqui para falar um pouquinho sobre o aeróbus, né? O veículo aéreo que os espíritos usam para muitas coisas, muitos trabalhos. O aeróbus é um veículo feito de matéria astral ou matéria extrafísica, ou seja, matéria sutil. Então, os encarnados não vão estar enxergando eles voando por aí. É claro que às vezes acontece de um encarnado enxergar uma nave diferente no céu. Nem sempre é uma nave extraterrestre. Às vezes, um encarnado consegue, pela sua percepção, pela sua clarividência, muitos mesmo sem saber que tem clarividência, por algum motivo, ela abre em determinado momento, às vezes eu acredito que seja pela vontade da espiritualidade, tá? Para que as pessoas vejam, na hora que tem que ver e quantas pessoas tem que ver. Elas veem, às vezes, uma nave diferente no céu e acham que é um disco voador, né, uma nave extraterrestre. Nem sempre é uma nave extraterrestre. Extraterrestre que eu digo de outros planetas. Tá? Às vezes, a nave que é vista é um aeróbus. Tá? É um aeróbus das nossas colônias espirituais que estão ligadas aqui ao planeta Terra. E ali estão seres humanos desencarnados no comando dessas naves, tá? Que são aeróbus. Tem uns que lá no plano espiritual não chama de aeróbus, não. Tem uns que chamam de nave de resgate. Tá? Nem sempre chamam de aeróbus, não é todo mundo lá que chama de aeróbus, não. Tá? E essas naves servem para quê? Tem gente que acha que os espíritos fazem tudo voando, ou levitando, né? Ou se teletransportando, ou eu vou pensar agora e vou aparecer lá do outro lado da galáxia. Não é todo espírito que consegue fazer isso não, tá? Não é não, e a maioria daqui da Terra não consegue fazer isso, mesmo muitos benfeitores não conseguem. Mas tem uma quantidade considerável de benfeitores que conseguem sim. Conseguem pensar e já estar naquele lugar, tá? Mas não é só isso, né? Em determinadas situações tem uma quantidade grande de espíritos para ser resgatados. E às vezes um benfeitor sozinho não consegue levar aquela quantidade toda de espíritos nas suas vibrações, né? Então precisa da nave. Também por outros motivos também. Quando um benfeitor se desloca, um espírito, dependendo da sua evolução, ele se desloca de um ponto ao outro só com a mente, ele tem um dispêndio de energia, ele tem um desgaste de energia, né? Ele fica cansado e tudo mais. Quando um espírito é de uma evolução estrondosa, muito grande, ele não vai ter tanto desgaste. Para ele se cansar é muito difícil. Tá? Demora muito para ele se cansar. Exemplo, um arcanjo Miguel, ele vai se locomover mentalmente pelo universo e não vai ter tanto desprende de energia, porque é um espírito muito antigo, um espírito muito evoluído, uma evolução estrondosa, que nem tem mais perispírito há muito tempo, né? Ele vive em puro corpo mental superior, então é diferente. Eu estou falando de espíritos que ainda são seres humanos normais, que têm perispíritos, apesar de ter uma boa evolução, muitos deles ainda estão distantes da evolução de um arcanjo Miguel, de um arcanjo Gabriel, então há o dispêndio de energia, sim. Então, para que haja essa economia de energia mental, né? Energia psiônica, energia mental, né, eles andam, né, nesses aeróbos, que servem para muitas coisas. Esses aeróbos, eles andam numa velocidade muito alta, tá? Eles podem andar tanto na velocidade da luz, podem andar mais devagar, ou podem se locomover, esses aeróbos podem se locomover muito mais rápido do que a velocidade da luz, muito mais rápido, tá? Existem aeróbos que são construídos somente para as esferas, dimensões, né, daqui ligadas ao planeta Terra, dimensões inferiores, próximas à crosta planetária, ou dimensões
que ficam no abismo, nas trevas, tá? Mas existem aeróbos que são um pouco diferentes, que eles são construídos de uma forma para que os espíritos possam estar viajando pelo universo para outros mundos, tá? Então vocês percebam que a tecnologia no plano espiritual ela é muito mais avançada do que da humanidade terrestre daqui da Terra. Esses aeróbos que viajam para outros mundos, muitos espíritos viajam nesses aeróbos para fazer vários tipos de excursões. Para conhecer outras humanidades, outras culturas, tá? Para estudar, estar lá conhecendo. Mas eles descem? Em muitas situações, sim, porque eles podem descer em planetas onde as humanidades são muito amigáveis e já estão esperando eles lá e os recebe e vai mostrando as coisas, caráter de estudo. Lembra do filme Star Wars, que o Jedi entrava numa nave, entrava em outro planeta, e os extraterrestres recebia e bate-papo e tudo mais? Aquilo ali é só um filme, né? Sim. Mas no plano espiritual é desse jeito, acontece isso, tá? Então, para conhecer as humanidades de outros mundos, humanidades amigas, parceiras, também assim, eles podem estar lá, também podem estar viajando para mundos inferiores, tá? Mas mundos inferiores, muito primitivos, não vai ter essa recepção, realmente. Em mundos muito inferiores é diferente. Eles não vão descer lá e conversar com as humanidades de lá, porque eles nem estão preparados para isso, e tem humanidades que eles não têm nem assim muito a razão. São como se fossem seres neandertais ou Homo erectus, então não tem diálogo. Então o que os espíritos fazem? Existem planetas muito primitivos, onde as humanidades que vivem lá, os espíritos que estão lá encarnados, vivem em corpos muito densos, como esses aqui nossos, tá? Só que muito atrasados e primitivos. Então os espíritos descem o aeróbos lá e eles nem enxergam os espíritos, que eles estão numa densidade mais sutil, né? Estão com vibrações mais elevadas, né? Então eles não vão enxergar. Então eles descem lá, conhecem tudo, mostra, isso aqui é um planeta, que é uma humanidade tal, que está em transição planetária, uma parte de lá vai encarnar aqui, que não evoluiu, e mostra como é que é a vida lá para muitos espíritos que estão querendo estudar, que estão querendo conhecer, e os seres que estão lá não enxergam os espíritos, tá? Eu já fui levado em desdobramento para um planeta assim, fui levado em desdobramento com alguns benfeitores, né? Um planeta bem distante, então não podia ser em corpo astral, foi em corpo mental, e os benfeitores falaram, vamos ficar tranquilo porque eles não estão nos enxergando, tá? E aí via tudo lá, eles não viam a gente, tá? Isso acontece, tá? Então vocês percebam que a tecnologia lá no plano espiritual nosso é muito mais avançada do que aqui no plano físico. Então muita coisa que aqui é vista como impossível, não pode, isso é loucura, lá é totalmente possível, tá? Totalmente possível. Humanidades primitivas atrasadas, quando algo é diferente daquilo que eles acreditam, tem como verdade, algo que é muito avançado, essas humanidades acham que vê como um absurdo, vê como algo que não existe, vê como algo que não pode. Essa é a típica característica de humanidades primitivas e atrasadas, como aqui do planeta Terra e de outros mundos ainda inferiores à Terra, tá? Então muita coisa que aqui na Terra é impossível, não pode, esse cara está viajando, que viagem na maionese, fumou o quê? Isso tudo são comentários de pessoas que não têm visão, que têm a visão estreita de espiritualidade, uma ignorância muito grande, sem expansão de consciência e sem evolução espiritual para entender, porque para entender essas coisas tem que ter um pouco de evolução espiritual, senão não entende, senão não acredita, senão não aceita, tá? Então é difícil você ter um diálogo com essas pessoas. O ideal é nem tentar puxar esse tipo de assunto com determinadas pessoas, porque eles não vão entender, por mais que você explica minuciosamente, mastigado, não vai entender, não vai acreditar, não vai compreender, tá? São poucos aqui na Terra que vão compreender essas coisas. Infelizmente, nós seremos vistos como loucos, tá? Para este mundo, vocês que acreditam, seremos vistos como loucos, tá? Então,
Esse aeróbus, ele se locomove não é com gasolina, não é com gás ou qualquer outro tipo de combustível terrestre. Tá? O combustível do aeróbus é a própria matéria astral ou as partículas de antimatéria do ambiente astralino que tem em abundância. Tá? Essas partículas de antimatéria no plano astral têm abundância, então dá para ele estar sempre abastecido e tudo mais. Às vezes acontece do aeróbus penetrar dimensões muito densas, como o abismo, por exemplo, as trevas, né, muito próximas do núcleo do planeta Terra. Então lá as vibrações, a densidade das vibrações é muito pesado, muito forte. A densidade dos fluidos são muito forte. Então ali não dá para ele pegar como combustível a matéria astral. Não dá. Então existe um outro tipo de combustível, que é o quê? O ectoplasma de seres humanos encarnados, geralmente médiuns, doadores, que doam um ectoplasma de boa vontade para os benfeitores, e nos laboratórios do plano espiritual superior, ali tem toda uma tecnologia avançada que serve como um acelerador de partículas que os físicos daqui da Terra chamam de ciclotron. Um acelerador de partículas que vai mudar toda a estrutura do ectoplasma e esse ectoplasma vai servir como combustível para o aeróbus. E dentro do aeróbus tem uma espécie de mini usinas ultrapotentes que também servem como acelerador de partículas e tem uma capacidade de armazenamento tão forte de energia que poderia iluminar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro por uns 25 anos, 30 anos. Tá? De tanta energia que tem ali. São aceleradores das partículas atômicas e subatômicas da matéria astral, também do ectoplasma, para que o aeróbus possa ter esse combustível. Acontece, às vezes, já aconteceu, né, de o aeróbus estar no abismo, por exemplo, e as energias, todo o combustível acabar. Isso pode acontecer? Pode. Mas aí os benfeitores estão amparados também por outros espíritos ainda superiores a eles, tá? Espíritos de uma evolução que é fora da compreensão humana. Por exemplo, um arcanjo Gabriel. Um arcanjo Gabriel pode ir lá e fazer assim e jogar uma energia em cima do aeróbus, uma espécie de energia dele mesmo, e ele alimenta o aeróbus na hora, e o aeróbus está abastecido. Ou ele pode canalizar as energias do Sol, da nossa estrela, canalizar para o aeróbus, que também as energias do Sol também podem alimentar o aeróbus, podem estar servindo de combustível para aeróbus. É um veículo muito eficiente, muito necessário. Ele é usado para resgate de espíritos sofredores, espíritos que estão sofrendo em regiões abissais, em furnas umbralinas, tá? Espíritos que estão perdidos, espíritos que estão aqui na crosta, né, em zonas de deterioração, espíritos que estão vagando por aqui pela crosta, né, em grande quantidade, aglomerados porque existem cidadelas, existem agrupamentos de espíritos e esses resgates acontecem o tempo inteiro, tá? Serve para a locomoção, como eu disse, e serve também para o abrigo dos espíritos. Exemplo, o aeróbus pode descer numa região abissal para caráter de estudos, tá? Com um grupo de espíritos que estão ali em caráter de estudos, por exemplo, não é de resgate, mas de estudos, tá? Ou para uma operação mais ostensiva com guardiões, e eles podem parar um pouco para descansar, para organizar as ideias, ver o que vai fazer, e aí o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer com relação àquela situação, àquela outra e tal. Eles dão aquela paradinha para conversar, e o aeróbus também estará servindo para eles ali de abrigo, para eles ficarem ali dentro do aeróbus, né, tá? Que tem uma tecnologia muito avançada dentro desse aeróbus, tá? E vai estar ali servindo todos esses espíritos. Então percebam que é um veículo de extrema importância. Ele existe, tá? Existe. Eu sei que muita gente não acredita, porque as pessoas acreditam só no que veem, né? A maioria, não todos, mas a maioria acredita só no que vê, no que toca, né? Mas existe, tá? Eu já andei em aeróbus em desdobramento com o Pai João de Aruanda,
o João Kobu e outros espíritos, e é um veículo, assim, não, claro, a gente não deixaram lembrar de tudo minuciosamente, mas eu lembro, né, de algumas coisas, e é um veículo muito eficiente, tá? Então esse é o nosso vídeo sobre o Aeróbus, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.